Brasil é um país marcado pela sua religiosidade. O povo vive sua fé e expressa em hábitos cotidianos o seu amor e dedicação ao sagrado. Não poderia ser diferente em um país caracterizado pela miscigenação de raças e multiplicidade de credos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Atualmente, segundo o Instituto de Pesquisa Datafolha, em um estudo realizado em 2020, as religiões estão divididas entre a população da seguinte forma: de fundamentação cristã, católicos são 50%, e evangélicos protestantes, 31%. 3% completa a comunidade espírita e 2% professam sua fé em religiões afro-brasileiras. Esses números desenham traços importantes para compreender os caminhos da fé em um país que, ao mesmo tempo que é plural, sofre com a intolerância religiosa. Olha aqui, meus amigos, o capeta-chefe tá aqui, ó. Taca fogo em tudo. Quebra tudo, quebra tudo. Paga a vela pelo sangue de Jesus tem poder. Rebenta as guias todas. Esse recadinho é pra você. Quando você vê alguém de uma comunidade lutando pela própria comunidade, se você não puder ajudar, não atrapalhe. Esse é meu recado pra você. Não transforme sua fé em uma cerca com arames cortantes. Deixe Deus ser. Seja você. Seja menos preconceituoso. Seja mais amor no peito. Seja mais. Seja mais amor. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. A pauta de hoje é intolerância religiosa. Nós estamos falando de intolerância religiosa. E a nossa convidada de hoje é a Andresa Kelly Gouveia. A Andresa é adepta da Umbanda e vai nos esclarecer sobre como que é o seu processo, a sua vivência religiosa e os preconceitos que ela enfrenta no seu dia a dia. Como que começou a sua jornada espiritual? Eu tive que sofrer muito para chegar até onde eu estou. Eu tive que adoecer e eu tive que acreditar e crer que uma entidade ia me aparecer e ia me tirar do leito da morte. E aí eu cheguei em casa e comecei a pensar, a refletir. Eu falei, mas será que vai ser legal? Eu posso ir conhecer para não saber, né, o que é que tem lá por trás. Eu fui ainda com desconfiança. Até que um dia uma entidade mesmo me apresentou. E fui acostumando. Olá, a gente vai falar hoje sobre intolerância religiosa. E para nos elucidar, a gente tem aqui uma grande representante do candomblé, uma das pilastras do candomblé em Goiânia, e ela é Marileia Lasprila Ialorixá. Meu nome civil é Marileia Ferreira da Silva Lasprila. Eu sou graduada em administração e também estou começando uma outra graduação em educação dentro das escolas voltada para a parte étnico-racial. Em relação ao orixá, eu sou Ialorixá, sou de nação Queto, sou dirigente da casa Axé Danferó, é o nome do nosso axé, é Ilenilá Yamin Bobo Orixá Axé Danferó. Aí a gente vai lá e abrevia e chama só de Axé Danferó, né? E fora isso, eu sou também dirigente do Movimento Agô, que é um coletivo que trabalha há mais de 10 anos no combate da intolerância religiosa, do preconceito e do racismo institucional, e também pelo fim da violência contra a mulher. E a nossa convidada de hoje é Sandra Paniagua. A Sandra, ela é dirigente do Centro Espiritualista Boa Nova, professora universitária e atende como fonoaudióloga na APAI. A senhora pode falar um pouquinho da sua jornada, tanto pessoal quanto espiritual? É uma história já de mais de 50 anos, né? Então não é pouca coisa.
Minha família praticamente toda é católica, mas eu estudei dos 7 aos 18 anos em uma escola evangélica. Quando eu vim para Goiânia, aos 18 anos, logo depois eu já conheci o Espiritismo, né? E assim, fiquei muito encantada e passei a frequentar, passei a praticar mesmo o Espiritismo. Andresa, o que é a Umbanda para você hoje? A Umbanda para mim hoje é a minha vida. Ela é a minha vida. Eu dedico a minha vida à Umbanda. No conceito da senhora, o que é a Umbanda? A Umbanda é uma religião. Para mim, ela, sem dúvida nenhuma, ela tem todas as características de uma religião. A crença numa força superior, né? A crença na transformação do homem a partir de orientações, de estudos que levam a mudanças morais, éticas, né? Mudanças de posturas, de atitudes. O que é, assim, para os leigos, o que é o candomblé? Então, o candomblé é uma cultura, né? Antes de ser uma religião, ele é uma cultura e uma religião de matriz africana que perpetua, né, aí já há mais de 300 anos a nível Brasil. É uma cultura que faz parte da formação cultural do povo brasileiro, né, onde está aí entranhado na alimentação, nos costumes, nas vestimentas. Olá, a gente vai falar hoje sobre intolerância religiosa e a nossa convidada, ela é ninguém menos do que a professora de canto da Universidade Federal. Ela também é maestrina, violonista, pianista, regente e mãe, congressista espírita, vinculada às conferências, vinculadas ao Congresso Espírita de Goiânia. Ela é Vanessa Bertolini. Obrigada, Rafael. Obrigada a todos. É um prazer estar aqui. Olha, eu já nasci em berço espírita, meus pais eram espíritas e os meus avós já eram espíritas. Minha mãe e as irmãs, os irmãos, nasceram já em berço espírita. Vanessa, o que é o kardecismo? O kardecismo é uma doutrina que mistura um pouco de filosofia, um pouco de ciência e um pouco de religião. Foi fundada por Allan Kardec no final do século XIX, na França, em Paris. E o convidado para nos elucidar sobre este tema é Danilo Capelletti. Meu nome é Danilo Capelletti. Eu fui usuário de drogas na minha vida durante 8 anos. Usuário de cocaína. E por ser usuário de drogas, chegou num ponto que eu falei, chega. Já basta. Já tinha procurado ajuda em todos os lugares. Tinha sido internado e tudo. E não consegui largar. E aí foi quando eu tive contato com uma pessoa que falou pra mim da ayahuasca. Sou policial militar, 3º sargento. Sou formado em Ciências Econômicas, formado em Gestão de Segurança Pública, pós-graduado em Docência Superior e aluno do curso de pós-graduação em Teologia. O que é Umbandarme, Danilo? Umbandarme renovada, ela pegou a parte da Umbanda, que muitas pessoas falam que é da esquerda, e pegou a linha da direita, porque na nossa doutrina do Umbandarme renovada não tem direita e não tem esquerda. Tudo é criação de Deus. Você vem de um berço bem diferente, né? Sim. Seu pai tinha uma religião e a sua mãe tinha outra religião. Não, eles têm. Eles, até hoje, né? Eles têm. Como que foi isso no começo e como que está sendo isso hoje em dia? Olha, no começo, eu e minha mãe estamos muito bem em termos de religião, porque a dela também é Umbanda. Já meu pai ainda não é legal, porque meu pai, ele é evangélico. Inclusive, ele é até pastor. Então, para ele não aceitar isso, e ele não vai aceitar. Então, eu tenho uma experiência com ele que me dói, né? Eu não tenho visita, ele não me faz visita. Tá, chegou ao ponto de renegar eu praticamente como filha por eu ser umbandista. Quando a senhora se entendeu quanto umbandista e falou para a família da senhora, qual foi a reação deles? Isso não aconteceu
aconteceu. Não? Não teve um momento que eu cheguei para minha família e falei, olha, agora eu sou umbandista. Esse papel umbandista, essa identidade umbandista, não foi assim, de uma noite para o dia. Eu precisei também romper de outros padrões, de outras crenças que eu trazia comigo, né? De crenças errôneas, que hoje eu sei que são errôneas, mas na época, né, eram crenças, eram coisas que eu acreditava estarem certas. Tive mais dificuldade lá atrás, quando eu comecei a frequentar o espiritismo, do lado do meu cônjuge, que teve uma dificuldade maior em aceitar nossa opção. E a família, como que a família sabe isso? Então, quando a minha mãe voltou de Manaus, a primeira filha que ela foi buscar fui eu. E não porque ela gostasse mais de mim, mas eu acho que ela estava mais preocupada, né? E quando ela chegou lá, eu estava careca. E ela começou a gritar loucamente, falando que a minha avó tinha entregue a minha alma para o demônio, né? Então, assim, eu não a culpo, não carrego nenhuma mágoa, nenhum rancor. As pessoas não tinham muita compreensão e não sabiam como lidar comigo, né? Que eu era uma criança que eu conversava com o espírito, porque eu não sabia que era espírito. Para mim, todo mundo era gente. Então, acho que isso assustava um pouco as pessoas. Agora, a história da minha avó e do meu avô que é interessante, porque eles nasceram na década de 1920, e eles eram, a herança da família toda era católica, como a maioria da sociedade brasileira na época, em São Paulo, mas quando conheceram o espiritismo e gostaram e se converteram, eles foram excluídos da família porque todos acreditavam, não, já que então não quer ser da religião de Deus, quer ter pacto com o demônio, então a gente não conversa mais com você. Mas depois, com o tempo, com a conduta, com as vivências, as pessoas vão começando a perceber, nossa, ela tá numa doutrina do mal, mas ela tá fazendo só coisas boas, não tá falando mal de ninguém, não tá judiando de ninguém, não tá tendo nada assim que a gente possa falar que tá errado na conduta dela. O movimento espírita, ele tem outras ramificações, além do kardecismo. O kardecismo é uma delas, e existem outras ramificações, porque o nome espírita são pessoas que acreditam no espírito, na vida após a morte, que o espírito pode sobreviver à morte da carne e que o espírito pode se comunicar com os que ainda estão na carne. O primeiro contato que eu tive com o candomblé, eu já nasci, meu pai disse que eu nasci uma criança especial, imagina, né? Com 6 anos de idade, eu fui parar na casa da minha avó, mãe do meu pai. Não era em Goiânia? Não, em Porto Velho, Rondônia. Eu sou de Porto Velho, Rondônia, eu nasci lá. Fui para casa dessa minha avó. E eu não sei qual foi o tipo de trabalho, assim, né, que eu dei e que minha avó acreditou que realmente eu precisasse de uma ajuda espiritual. E ela me levou numa casa de encantaria, né, que lá a gente chamava encantaria. E a lembrança que eu tenho é que na casa que eu ia tinha um macaquinho prego, e ele lavava a louça no giral, feito de madeira. E eu achava aquilo lindo e eu queria ajudar o macaquinho a lavar a louça e eu queria fazer amizade com o macaquinho. Essa é a lembrança que eu tenho, né? Então, assim, é uma lembrança boa. Então, eu acredito que não foi ruim pra mim. Eu acredito que foi bom, né? Como toda família, como toda comunidade, tem sempre um ou outro que é mais intolerante. Mas se você ser intolerante com ele também, você acaba se colocando no lugar dele e se igualando a ele. Então, não compensa. Corta. Se o diálogo não vai ser proveitoso, então por que você vai continuar? Só não prosseguir. E me conta uma história. No começo, antes de você ser adepto da Umbanda, você teve uma certa intolerância também com a sua mãe. Sim. Como que foi isso? Uai, eu cheguei ao ponto de dizer pra ela que ela era macumbeira, né? Que aquilo fazia mal, que ela estava mexendo com o demônio. Uma vez ela estava numa gira, eu entrei, tirei ela de dentro da gira e falei pra ela que eu ia repreender o demônio que estava no corpo dela, né? Eu já pedi desculpa. Né? Os outros membros da casa, como que é a relação com seus familiares? A gente já teve, sim, na casa, por exemplo, uma médium trabalhadora da casa, que ela tinha que trazer todas as roupas dela escondidas. Ela saía de casa com a outra roupa e falava para a família que ia para outro lugar. Qual que é o papel que você desenvolve hoje no movimento espírita?
No movimento espírita eu faço parte de um grupo que se chama Grupo Arte Nascente. Esse grupo trabalha com jovens e a gente trabalha com música, teatro e dança. A gente sempre abordando temas contra drogas, contra aborto e contra o suicídio. Ou seja, não tem nada a ver com o demônio ou com a maldade. Não, inclusive a gente faz palestras nas escolas, a gente faz palestras inclusive com apoio da Igreja Católica, porque eles também lutam com esses temas no grupo deles. Esses jovens que se prestam essa assistência, quando são informados que vêm de um grupo espírita, tem uma resistência? Alguns sim, porque ouviram falar, não conhecem, então eles ficam meio receosos. Porque às vezes tem uns ali, gente, que nem na família deles eles são chamados pelo nome, é um tal de ô trem, vem cá, crescem naquele ambiente. Aí vem alguém assim de fora, que alguns falam que ela é do espiritismo, não é bom não, mas chama ele pelo nome, trata ele com gentileza, com igualdade. Ele fala assim, esse povo não pode ser tão ruim igual estão falando, não. E eu acredito que o preconceito, ele já é inserido desde quando você nasce, né? Hoje, eu dou palestras em universidades, faculdades, e a maioria das perguntas dos alunos é essa: é verdade que vocês cultuam o demônio? É verdade que vocês comem criancinhas? É verdade que vocês fazem o mal? Então, assim, são perguntas muito pesadas. E depois que eu respondo, eles pedem desculpa, mas eles falam, não, quando eu era criança, tinha uma casa de candomblé perto da minha casa. E a minha avó falava, não chega lá perto, que eles pegam as criancinhas e comem. Então, assim, é uma coisa que é inserida na infância, né? Ela começa como sendo inserida como um preconceito, aquilo ali começa a trabalhar a mente do ser humano, e isso é muito complicado, né? Porque depois que eles chegam na fase adulta, eles não querem mais, eles não têm mais uma abertura de saber o que é, de querer entender, de visitar uma casa de candomblé, né? Nós somos demonizados. Lá no mar tem uma canoinha carregadinha de flores, dentro dela tem ó mãe sereia, pra curar e levar as dores. Como que é a relação, por exemplo, com a sua vizinhança? É complicado, eu não posso dizer exatamente que eu sou umbandista. Geralmente eu chego a dizer que eu sou espírita, kardecista, que é mais fácil de se aceitar. Porque se eu dizer que eu sou umbandista, logo na boca do povo eu sou macumbeira. Então, eles nem conhecem o que é, mas falam, não, faz o mal, né? Que já teve uma brincadeira, porque uma vez apareceu um sapo aqui em casa e eu disse, nossa, eu tenho medo, por favor, tira. O vizinho disse, tá louco, eu não vou mexer na casa de macumbeiro, não. Então, é uma coisa complicada, tem que deixar o vizinho pra lá, né? Diga-me em que Deus tu crês e eu te direi quem tu és. A lógica, infelizmente, não cabe, pois temos pessoas que, mesmo comungando de uma religião que prega a tolerância, ela se faz intolerante. Mesmo que se identifica com um Deus amor e de fraternidade, há sujeitos que acabam fazendo do individualismo e do ódio a sua forma de viver em nome daquela religião. E isso já aconteceu comigo dentro de empresa, né? Eu tive um gerente que ele perguntou para mim assim, ele foi trabalhar comigo um dia e falou assim, o que você acha de despacho? Na cara dura, na lata. Eu falei, bem, eu acredito que a gente deva respeitar a religião dos outros, né? Porque pela Constituição, no artigo 5º, todos nós temos liberdade à crença, temos liberdade a escolher a nossa religião, o nosso culto e a forma com que a gente vai fazer isso, né? Então eu acredito que a gente tem que respeitar, né? E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente tem a professora de Direito, Joana Dark, e ela vai estar debatendo com a gente um pouquinho do ponto de vista dela e do ponto de vista legal. Bom, eu sou Joana Dark de Souza, hoje Cabral, e milito na educação há mais de 35 anos. Além disso, eu sou advogada, criminalista,
com 20 anos de experiência na área. Professora, o que é a intolerância religiosa do ponto de vista da justiça? A intolerância, ela é vista pela justiça como o simples fato de eu ofender a sua honra ou de eu não respeitar um culto ou um credo que você cultua, que você pratica. Então tem duas maneiras de ver isso. Eu vejo isso como intolerância e vejo como crime. Existe essa previsão, o Estado, a administração tem essa previsão? Tem essa previsão onde? No Código Penal e nessa lei esparsa. E o Estado Justiça, ele age também? O Estado Justiça age também. Como? Através do Poder Judiciário. Eu fui convidada por um familiar a ir até a casa dele porque ele ia ter uma reunião com o pessoal da igreja dele e queria que eu frequentasse, que eu estivesse presente. É claro que nessas reuniões o objetivo deles é atrair pessoas, membros para a sua religião, para a sua igreja. E eu, já manifestando anteriormente, né, que eu não tinha interesse nenhum em mudar de religião, né? Mas eles me pediram para ir, porque eles estariam lá também confraternizando, e ele queria que a família estivesse lá, porque seria a primeira vez que eles iriam receber esse grupo de religiosos lá. Então eu fui, mas teve um momento onde então eles começaram a fazer uma certa convocação para que as pessoas adentrassem aceitassem a religião, né, que eles ali estavam pregando. Só que para mim foi muito chocante, porque não era um convite, venha para a minha religião e tudo bem. Não, era um convite para, venha para a minha religião e rejeite todas as outras. E amaldiçoe todas as outras e tudo que fazia parte de outras religiões. E não era uma, não era a religião Umbanda ou Candomblé, eram todas, sabe? Todas as religiões, inclusive religiões cristãs. E eu não aderi ao movimento, não aderi. E a pessoa que estava dirigindo aquele momento ficou muito irritada comigo. Ficou bastante irritada, porque ele queria que eu verbalizasse, que eu amaldiçoava tudo que pertencia a outras religiões. Não vou fazer isso jamais. E teve também uma situação com o Uber, não teve? Tive. Como que foi isso? Eu chamei um Uber, eu ia pra casa, e quando ele me viu que eu estava vestida de branco, na hora que eu fui na direção, o Uber foi embora. Na hora eu nem imaginei que seria minha roupa, né? Que estava tendo algum problema, porque você está vestida, então você pensa que aquilo é normal. Chamei outro, ele veio, me pegou, eu entrei dentro do Uber, sentei bonitinha, tava com as guias na mãozinha, e de repente ele me olhou e disse, você tá indo pra onde? Eu falei assim, eu tô indo pro centro espírita. Ele disse, nossa, isso é muito sério, moça. E ele começou a falar coisas desagradáveis, né? E eu senti que parece que ele tava com medo de mim. Falei pra ele assim, moço, não precisa de ficar com medo. Caso você não queira me deixar na porta, você pode me deixar anterior. E fui explicar pra ele que a gente não tava ali pra fazer o mal. E aí ele me disse, não, tudo bem. Só que eu não tenho costume de levar pessoas assim. Eu disse, beleza, aí eu vou te dar uma nota, porque daí você não me pega nunca mais, porque eu sou um bandista. Pronto. Intolerância é essa incapacidade de aceitar no outro aquilo que é diferente do que eu penso, bem como não tolerar práticas que diferem das minhas e que são seguidas de preconceito, de violência, tanto verbal quanto também a violência física. Dentro das casas que a senhora conhece, da própria casa da senhora, a senhora já presenciou atos de violência, de ser violada na própria casa? Existe sim rivalidade entre as casas, tá? Porque nós somos tribais. Então isso aí, gente, é muito vivo e muito latente dentro dos terreiros, né? Uma pessoa querendo sobrepor sobre a outra. Se uma pessoa se destaca, o restante da comunidade realmente se junta para tentar prejudicar aquela pessoa.
Como que é, Andresa, a relação da Umbanda com o Candomblé? O Candomblé até conhece a Umbanda, mas a Umbanda não conhece o Candomblé. Então esse é o problema. Existe assim uma concorrência dentro das casas de ayahuasca entre elas? Cara, quando você está certo de si, quando você tem embasamento aqui, ó, na Bíblia Sagrada, não tem concorrência. Pelo contrário, eu quero unir todo mundo. Todos nós temos um ponto em comum, que é o que? Usamos a ayahuasca. Pelo menos o Santo Daime, Barquinha, alguma casa universalista em Goiânia. A nossa Constituição agora de 88, ela fala lá no seu artigo 5º, no inciso 60, né? Ela diz textualmente que nós temos, que é inviolável o nosso direito de expressar e manifestar o nosso credo. Isso significa que qualquer um que nasce no Brasil, que nasceu no Brasil ou que viva no Brasil, pode manifestar a sua religião, seja ela qual for. A gente tem visto aí, tá em alta a discussão sobre o ensino religioso nas escolas. O candomblé e essas religiões das minorias são contemplados? Então, já existe aí desde 2013, né, a Lei 10.639, né, que é uma obrigatoriedade de colocar uma matéria que fale sobre comunidades tradicionais, incluindo a de matriz africana nas escolas. Mas isso aí até hoje não foi aplicado, né? É o mínimo de professores que falam alguma coisa sobre o candomblé. Por quê? Porque quando o professor não é neopentecostal, o pai dos alunos são neopentecostal. Então, se passa algum trabalho, o próprio pai e mãe daquele aluno já vai em cima da escola, né, para reclamar, dizendo que a escola está ensinando coisa do demônio para o filho dele. Enquanto professor, eu tive uma situação que pode ter relação com a questão religiosa, numa época em que eu dava aula de ciências. E aí o tema era astronomia, tá? A gente estudaria os planetas, os astros e tudo mais, o surgimento da Terra, era esse conteúdo. E eu propus um trabalho para que os alunos pesquisassem a diferença entre astronomia e astrologia. E aí, nesse momento, eu tive problemas, porque alguns pais chegaram na direção e não gostaram desse meu trabalho, dessa minha proposta, e reclamaram para a direção teve que conversar comigo e a gente teve que contornar um pouco a situação. Você acha que você, quanto umbandista, é contemplada, né, na educação? Você sente que as crianças que você convive têm um esclarecimento, uma elucidação do que é não só a Umbanda, mas o respeito com o sagrado? Não, eles não têm. As crianças não têm, porque eu vejo muitas
mães ensinando com os próprios filhos mesmo. E tem amigas professora que ela chegou a comentar comigo há algum tempo que tinha vontade de apresentar porque ela também é umbandista, mas ela levou o projeto e foi negado. Disse que aquilo seria errado apresentar, que não pode ensinar aquilo para uma criança. Então, por exemplo, eu tenho da minha família que sobrinhos pequenos que foi tentar apresentar um projeto que era até de uma escrava e tiveram uma dança e foi negada aqui dentro da escola, não podia ter acontecido. E quando eu olho para a prática, sobretudo como professor, e tenho aulas que estão coerentes com a BNCC, que é a Base Comum Curricular, que prevê que seja ensinado a mitologia afro, que seja ensinado a pluralidade das religiões. E eu tento praticar isso, mas sou interditado por famílias e até mesmo pela própria gestão de algumas escolas, eu vou entender que o Estado, em prática, não é laico. Na escola pública, quando a educação pública é mais difícil, né? Porque quando a gente pensa um colégio Emmanuel, o externato, aí fica a escolha do pai. Mas na escola pública a gente tem uma dificuldade, que ele é para todos, né? E acaba, se a gente tem um discurso de violência, isso vai ser perpetuado, isso vai ser reproduzido. Se na escola pública quiserem ensinar então as religiões, eu acho que tem que apresentar a todos, existem essas, a professora não sabe de todas elas, eu vou falar dessa aqui que eu conheço e as outras vocês podem pesquisar, entrevistar pessoas. A senhora acha que a Umbanda ela é contemplada na educação, né? Se é discutido com respeito, se é ensinado nas escolas desde cedo? Eu acredito que o que deve ser feito, o que deveria ser feito, seria um respeito às nossas leis maiores, inclusive a Lei de Diretrizes e Bases, que prega, né, a questão da liberdade religiosa dentro das escolas. Então, o ensino religioso, ele deveria mostrar, né, todas as possibilidades religiosas, deveria contemplar todas as religiões. Então, com certeza falta essa abordagem, e eu acredito que deveria ser sim contemplado. Eu acho que não só as religiões que tem essa descendência africana ou indígena, como todas, eu acho que todas as vertentes religiosas deveriam ser contempladas em ensino religioso. Por que de repente, então, em algumas ocasiões, me impõe a religião católica, em outras me impõe a religião protestante? E em nenhum momento me impõe as religiões de matrizes africanas, por exemplo. Me negam. Antes, muito pelo contrário, me negam esse direito. O ensino religioso, ele tem que focar na educação da criança, voltado para a educação, seja educação doméstica, educação familiar, e saber o que ela quer. Então, cadê o direito da criança? Se ela não tem poder de escolha, ela não pode escolher. Por quê? É errado demais. O ensino religioso nas escolas tem que se basear em todas as religiões do mundo. Se você pegar, tem um ponto. Qual que é? É o poder superior, é Deus. Pode mudar o nome de uma denominação para outra, mas chega num ponto que é Deus. Pode ter certeza disso. Eu gostaria de cantar uma música para pedir, em tempos de pandemia, para protelar os nossos dias de vida, tá bom? Orumilá Janam e fala com a Sorodaió Eleripim Okitiniupa Ojaikuda Orumilá Direlonim. Essa cantiga pede para Orumilá protelar o dia da nossa morte. Então, se Orumilá protela o dia de nossa morte, então quer dizer que a gente vai ter mais dias de vida. Então, hoje está garantido, né? Você tem acompanhado as declarações da ministra da Educação? No
Nós temos 2 leis agora, recentes, irmãos, que foram sancionadas recentemente, uma em 2003 e uma em 2008, que obriga o ensino da cultura afro e da cultura indígena nas escolas. E olha os livros que eu estou encontrando, pais, nas escolas para falar de cultura afro. Um dos livros, olha lá o carimbo do MEC, Eleguá. Esse livro que as crianças estão sendo obrigadas a ler nas escolas em nome de cultura afro. Com todo o respeito às religiões de matriz africana, nós estamos respeitando, mas o que eu não posso aceitar é que a escola imponha a religião afro às crianças cristãs no Brasil. Olha esse livrinho, pastor. O livrinho começa assim, Eleguá, pode passar. Tudo é de Olorum, tudo, os deuses, os homens, os animais, tudo foi Olorum que fez. Com todo respeito às religiões de matriz africana, não foi Olorum, foi Jeová que fez todas as coisas. Nós, candomblecistas, como muitas pessoas que não estudam, não sabem, nós acreditamos num Deus único. Deus, como nós usamos a língua iorubá, né? Deus para nós significa Olodumare. Olodumare é Deus, Deus único. Foi Olodumare que fez os orixás para serem nossos tutores. Eu posso ensinar facilmente a mitologia grega como cultura, mas não consigo ensinar facilmente a mitologia afro como cultura. Por quê? A essa mitologia, a essa construção, e aqui quando eu digo mitologia não é no aspecto de mentira, mas a ideia de construção como leitura de mundo, como noções interpretativas dos fenômenos da natureza e dos fenômenos sociais. Quando eu tenho essa mitologia demonizada na história do Brasil, eu tenho essa dificuldade. Então, assim, a religião ela é importante sim. Eu conheço, as minhas filhas estudam num colégio espírita e lá eles ensinam espiritismo. O meu marido cresceu estudando num colégio evangélico e lá eles ensinavam a doutrina evangélica. Eu acho que é importante. Agora, é importante também apresentar, saber, falar, ó, a gente é dessa religião, mas existem essas outras que vocês podem conhecer, ou não, se tiver alguém que ensine na escola sobre o que cada uma se trata, melhor. Agora, uma pessoa que não sabe o que é, vai e fala mal de uma coisa que ela nem sabe o que é, aí eu acho que agiu errado a nossa ministra. Ela podia ter sido mais feliz, falar, olha, estão apresentando as religiões para as crianças e de repente é muito pequeno para entender isso, vamos apresentar a partir dos, sei lá, dos 12 anos para a criança. Da mesma maneira que em caso de robôs de guerra, eu não vou condenar o robô programado, e sim as programações que ele recebeu, quem o programou assim, a gente vai ter que pensar que a intolerância religiosa ela precisa ser identificada com os princípios filosóficos que a produz. Ou seja, que sistema, que software tem feito esses indivíduos se colocarem como intolerantes aos outros pensamentos. E aí é preciso reconhecer que a intolerância ela parte do medo ao desconhecido. Por isso que faz parte da noção do iluminismo a construção do Estado laico. Igreja sabe o que eu estou falando, isso é confusão espiritual, estão confundindo nossas crianças, nós estamos falando que foi Jeová que construiu tudo e a escola está falando que é Olorum. Se Olorum pode ser invocado nas escolas, Jeová vai poder ser invocado também. Se o Estado é laico, tem que ser laico para todo mundo no Brasil. Chega, pode passar. Livros dos mais terríveis, o livro se chama Máquina de Brincar, recomendado nas escolas e escolas particulares. O diabo que me carregue. Para crianças de 6 anos, e começa assim: ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo, a tua cara malvada deixa Maria assustada, ó diabo, meu grande amigo. Resultado: a partir do momento que isso se estrutura, por mais que você tenha um Estado laico, um país laico, essa coisa ela só vai existir no papel. Séculos de subordinação, é difícil você mudar da noite para o dia. Então teríamos aí que passar por um processo de reeducação para quebrar essa estrutura e nós começamos de novo discutindo, olha, existe essa religião, existe aquela, mas existe aquela.
né? Como a Damares, num vídeo que circula por aí, critica o fato de ter um livro na escola e que o menino faz um poeminha, diabo, meu amiguinho, vem brincar comigo. Isso não seria uma forma de começar a discutir? Olha, será que existe um diabo? Como é o diabo visto nessa religião, naquela religião ou na outra religião? Não é o fato de ter a palavra diabo, demônio, que implica negativamente em um livro, que aquele livro é abominável ou que ele não presta. Não. Nós temos que partir das contradições para perceber essas partes que permeiam a minha realidade e, a partir dali, enxergar isso dentro de uma totalidade maior, que é o quê? A ideologia dominante que vem nos impondo conceitos e dogmas. Bom, é a minha modesta opinião. É importante destacar que não se trata de não ter a liberdade para expressar o que se pensa de determinada crença, mas de impor agressivamente ou por meio de julgamentos o que a pessoa acha certo ou errado. Como que o candomblé e as demais religiões de matriz africana se relaciona com o pentecostalismo? Como que se dá essa... Porque é uma relação violenta, não é? Na verdade, o que acontece, né? Quando você fala neopentecostais, eles nem são classificados assim. Eu não classifico ele como cristão, né? Cristão, eu classifico todo mundo que acredita em Cristo. Mas quando você fala sobre neopentecostais, eu já associo eles a radicalismo, entendeu? Por quê? Porque se eu não sou da igreja dele, ou eu não sou neopentecostal, então ele já olha para mim e fala, não, a sua religião é do diabo, você é do diabo, né? Eu já passei perto de pessoas no evangelho e falo, sai capeta, né? Como se eu fosse um monstro. Então, assim, existe uma diferença. Eu penso que quando a pessoa é cristã, ela tem empatia e respeito pela religião dos outros. Para mim, quem não tem respeito nem empatia pela religião, pela crença, pela fé e pelos direitos do outro, eu acho que essa pessoa não é temente a Deus, eu acho que ela não segue Deus. Se você é, suponhamos, de uma religião de matriz africana e eu sou de uma religião mais costumeira e mais aceita pela minha sociedade, e nós nos encontramos numa discussão, eu sou intolerante, começa a te injuriar, começa a falar coisas, você é um macumbeirozinho, você faz mal às pessoas com essa sua religião. Isso é injúria racial, isso é intolerância. Para isso, então, você pode procurar a delegacia de polícia e ali ofertar uma queixa. Você leva pronto, não é o Estado que faz isso para você. Ou então você leva diretamente ao Poder Judiciário e lá já começa uma ação penal. O ruim disso é que esse crime de injúria racial, ele tem uma pena de 1 a 3 meses, a 6 meses de detenção. Isso significa que você não vai ser preso. Numa audiência preliminar, o juiz, aliás, o servidor da justiça, o conciliador, ele vai propor um acordo. Um acordo que você queira fazer comigo, que ofendi a sua honra. Use sua fé para se transformar em alguém melhor. Se transforme e transforme em alguém, afinal do que vale uma prece se você não vai além? Se você não praticar o bem, pratique o bem sem olhar a quem, sem se preocupar com a crença de ninguém. A gente, quando entra na casa, antes de entrar na casa, a fachada, a gente tem ali uma pichação, né? Que é uma coisa muito forte, né? Muito simbólica. Não, a pichação é sai demônio, né? A gente até brinca que se for necessário a gente expulsa o demônio mesmo, se for preciso, não tem problema nenhum, não é uma coisa aqui. Não. Mas aconteceu numa situação, desse tempo todo que eu estou aqui, de uma pessoa ter entrado na nossa casa, entrou como se fosse um frequentador, um consulente, mas depois saiu ameaçando. Depois nós fomos atrás, fomos saber, era uma pessoa que tinha um transtorno psiquiátrico muito importante, que inclusive estava sem tratamento, né? Era uma pessoa que não estava no seu juízo perfeito. A gente tem vários direitos, né? Mas nenhum é aplicado. Por quê?
porque nós precisamos da ajuda do Estado, da máquina do Estado, né, para trabalhar na desconstrução do preconceito. Eu falei que existe rivalidade dentro das casas e falei também que existe preconceito, intolerância religiosa e preconceito institucional em relação a nós dentro de outras instituições, tá? E vou falar também, a maior parte das cadeiras de poder que são ocupadas por neopentecostais. Eles podem até me tratar bem quando eu chegar lá, mas eles não vão fazer nada por mim, porque não é do interesse deles. Para eles eu sou uma pessoa endemonizada, para eles eu sou uma pessoa do demônio. Então por que eles vão ajudar uma pessoa do demônio se eles têm 100 pessoas lá da igreja dele para ajudar? Professora, o que é, assim, para os leigos, o que é o Estado laico? É importante nós ressaltarmos que o Brasil é um país em que o Estado é laico. Isso significa dizer que nós não temos uma religião oficial, como se tem, por exemplo, no Vaticano, na Arábia Saudita, né? Você tem que pertencer ao Islã, e se não for, você incorre em crime. Então, nós, no Brasil, nós não temos um Estado, uma religião oficial, né? Mas o Estado é laico desde a Constituição da República. O Estado é laico desde a primeira Constituição da República, né? Uhum. Então, isso significa, o que implica? Implica em dizer que nós podemos manifestar a nossa religião em qualquer lugar. É necessário ainda uma escola realmente laica, que dê subsídios, que dê informações sobre o conhecimento das pluralidades de crenças, não como demoníacas e não como atacáveis, e sim como expressões de uma história, expressões de um grupo e válidas. É, sobretudo, a partir da construção da escuta desinteressada na autoafirmação é que vamos construir caminhos para a tolerância religiosa. E aí nós precisamos avançar na noção de Estado laico e pensar que a escola, como mecanismo do Estado, deve ser laica. Como que é a relação com as denominações pentecostais e neopentecostais? Eu acho que eles não veem bem o kardecismo porque eles acreditam que a gente comunica com os espíritos e que esses espíritos nunca são bons, porque os bons não comunicam, então a gente só fala com demônios. Eu respeito isso, é um medo que eles têm e que a gente respeita. Cada um tem uma função, né? E Exu teve a função dele. Exu é o comunicador entre o céu e a terra, é quem leva nossos pedidos para Deus. Então, assim, como que ele é o demônio? Então, isso foi feito, né? Alguém falou isso para poder realmente demonizar a gente. Então, gente, a gente não está falando somente de intolerância religiosa, a gente está falando de pertencer, né? A gente está falando de pertencer. Então, por isso que eu não me deixo, né, balançar por diálogos bonitos, por fala bonita, por fala decorada, onde as pessoas vêm e falam sobre a dor do outro, né? Onde fala sobre intolerância religiosa, onde fala de preconceito, onde fala de racismo, onde fala de violência, né? Pelo fim da violência, onde pregam pelo fim da violência contra a mulher, e você chega lá, vê aquela própria pessoa vilipendiando outra mulher, você vê aquela própria pessoa ali tentando tirar a autoridade de alguém de dentro do candomblé. Eu vou contar um caso aqui. A gente do Movimento Agô conseguimos cesta para alguns terreiros. Eu pedi um cadastro de terreiros, a gente conseguiu, acho que 34 cadastros de terreiro, e a gente conseguiu cesta para esse terreiro. Teve gente que tentou me deslegitimizar como Ialorixá, sendo que a pessoa nem de candomblé não é. A pessoa faz parte da APN, que é a pastoral. Então, assim, como é isso, minha gente? A pessoa diz que está lutando por nós, entendeu? Mas não é da nossa comunidade, né? E aí a pessoa achou que ia ter apoio, porque sabe que uma casa é concorrente da outra, mas ela não conseguiu, sabe por quê? Porque eu sou meu Ialorixá, meu cargo é vitalício, querida. Essa mensagem é para você. Então os outros sacerdotes também sabem que o cargo deles são vitalícios. E eles sabem muito bem que para ser sacerdotisa não tem que pagar não, tem que ralar, entendeu? Tem que ralar, tem que rastejar, tem que bater cabeça, tem que limpar muito chão e muita cozinha, para a gente poder adquirir os saberes
ancestrais, para a gente poder saber como manipular a energia dos elementos da natureza. Tem ainda lá no artigo 208 do Código Penal um outro dispositivo que diz que você não pode maltratar, vilipendiar, escarnar a religião alheia. Também pena pequenininha. Onde você pode realmente, através do Poder Judiciário, chegar a uma pena mais grave é através do crime de racismo religioso. Nesse sim, esse é previsto uma pena de 1 a 3 anos de reclusão. Nós vemos, nós assistimos o poder político sendo usado como opressão em favor da maioria socialmente empoderada. Quando nós temos um candidato que é eleito ao legislativo ou ao executivo, que chegou ao poder em nome de uma religião, em nome de uma vertente religiosa, nós entendemos que esse poder ele também é colocado para atender apenas o grupo já socialmente empoderado. Nós precisamos de poder, nós precisamos de pessoas que façam esse poder sem tendência à minha religião ou à minha visão de mundo. Como que se dá a relação com as denominações pentecostais e neopentecostais? Como que elas enxergam esse movimento com a ayahuasca? O que você não conhece, você julga. Procura conhecer, procura ler, estuda. É muito mais fácil você julgar, você achar e divulgar, do que você pegar um livro, você chegar numa pessoa como você, como eu, e perguntar como que é. O que é o macumbeiro para você e o que é o macumbeiro para eles? O macumbeiro para mim é um instrumento, né? E para eles o macumbeiro já é aquele que faz o mal, que faz amarração, né? Que mata gato, mata cachorro, né? Então, acho que ele entende isso, porque eles não sabem o que é. A Umbanda faz o mal, Andressa? Lógico que nada, só faz o bem, né? Sabe que ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil? Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi no cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares. No Quilombo dos Palmares, onde ele se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. A Umbanda ela tem tido um destaque nas mídias ultimamente, em vários canais de televisão e tudo mais. A senhora acha que ela é tratada com justiça? É retratado de fato o que acontece nas casas de Umbanda? Não, eu acho que não. Acho que não é retratado de fato o que acontece. Eu acho que não tem esse movimento todo ainda, né? A gente vê, sim, algumas notícias e algumas mídias mais sensacionalistas, trazendo às vezes uma conotação mais negativa, né, para o lado não só da Umbanda, mas das religiões que tem essa descendência, vamos dizer assim, né, do africanismo, do xamanismo, de qualquer, né, outra denominação. Você acha que a mídia faz justiça a retratar a Umbanda, o Candomblé? Bom, se eles mostrassem a verdade, seria um bom trabalho, mas eles só mostram um lado que não existe. O kardecismo, você acha que ele tem um espaço
tão relevante quanto as outras religiões na mídia? Eu acho que não. Eu acho que hoje na mídia o que a gente vê de movimento mais forte são aqueles que conseguiram chegar na política, né, que são... hoje em dia tem muito pastor evangélico na política. Agora, espírita que eu conheço na política foram acho que uns 3 só. E os outros que estão na política a gente não sabe que religião que tem, porque às vezes fala que é católico, mas faz coisa que a gente fala, gente, Deus não aprovaria um comportamento desse, né? Então... É interessante marcar também que esse acesso à informação dá também início a um momento em que nós temos a internet como espaço para tal, para troca, para diálogos, que não é bem assim. Quando nós olhamos para a internet como espaço democrático de informações e de debate, que não tem sido assim, e sim tem se tornado um ringue de ataques de uns grupos contra outros, grupos que se organizam para fazer esse tipo de militância, esse tipo de trabalho, de atacar o diferente, de tentar convencer o diferente, com xingamentos, com ameaças, e nos mostra bem o retrato do mundo contemporâneo. Você acha que a mídia faz justiça, que eles falam com justiça, quando vai tratar de uma religião diferente, uma religião que tem uma consagração de uma bebida sagrada, eles fazem justiça quando vão retratar essa religião nos jornais? Eu na verdade, eu acho que está certo. Coisa errada tem que falar mesmo. Certinho. Se fez coisa errada, ela fala. Eu posso falar o nome dela aqui porque ela é uma pessoa pública. A deputada Flor de Lis. Sim. Ela não é evangélica? Não lenharam ela do mesmo jeito? Por que nós usamos a ayahuasca, nós temos que ser imunes? Negativo. Errou, paga. Agora, não pode pegar a parte e fazer o todo. Aí eu já acho errado. Acho não. Eu tenho certeza que é errado. Essa violência religiosa que nós encontramos tanto dentro de templos, quanto nas ruas, como nas nossas casas, na nossa própria família, como nas mídias, onde muitas vezes nós somos difusores do inimigo, porque erroneamente o diferente é chamado assim. Ofensas absurdas em nome de uma religião ou de outra. Temos exemplos de tantos ataques a símbolos religiosos em nosso país, que mostra o quanto nós desprezamos o que nos une como seres humanos. A senhora pode comentar o caso do advogado Edio Silva Júnior, o que ganhou a ação Isso. Sim. O doutor Edio, ele entrou com uma ação representando a Associação das Religiões de Matriz Africanas, com a ação em 2004, contra a Rede Record e a TV Mulher. Essas duas emissoras, elas realizavam alguns programas com muita intolerância religiosa em relação a essas religiões de matriz africanas. E representando então essa associação, ele entrou com a ação em 2004. Uma ação que durou vários anos, ela só foi julgada em 2015, então 2004 para 2015, 11 anos depois, né? Mas que compensou a demora. O que levou as entidades a ingressarem com essa ação são os programas televisivos de algumas religiões chamadas neopentecostais, que, a pretexto de veicularem o seu proselitismo religioso, acabam propagando o ódio, a intolerância, a discriminação contra as religiões afro-brasileiras. Não há dúvida nenhuma de que uma religião pode ter acesso a um veículo de comunicação importante como é a televisão, para dizer do que ela representa de bom, etc. O que as religiões, entretanto, não podem, aliás, o que ninguém pode, é utilizar um veículo com a importância que a televisão tem para propagar o ódio, que é o que acontece. Todos os males, segundo esse discurso dessas religiões, todos os males da humanidade se deveriam ao diabo. E o diabo é associado às religiões afro-brasileiras. Então, nós não podemos concordar, isso é alguma coisa rigorosamente contrária à Constituição,
E isto tem consequências práticas. Foi determinado, né, pela juíza que estas duas emissoras cedessem um espaço, que seria um direito de resposta, no horário nobre dessas televisões, que vai das 9 da noite às 11 da noite, ou seja, das 21 às 23 horas. E mais ainda, com direito à chamada durante a programação diária. Então, olha, hoje, às tantas horas, tem a fala do representante da religião tal, no horário tal. E aí, durante 4 noites. O que isso representa? Isso representa uma grande vitória das religiões de matriz africana. Porque a televisão, ela tem, assim como todo brasileiro, um direito garantido constitucionalmente de se expressar, que é a livre liberdade de expressão. Mas o seu direito, o meu direito, termina onde começa o seu. A partir do momento que eu ofendo, injuriando a sua religião, cessa ali o meu direito de expressão. Ele deixa de ser um direito de expressão, ele passa a ser um crime. Andresa, você acha que a misoginia, a homofobia e a intolerância religiosa são temas que são abordados dentro dos terreiros de forma que venha elucidar as pessoas? No terreiro que você frequenta tem esse tipo de abordagem? Como que são recebidos esses temas e qual que é a opinião da Umbanda sobre isso? Não tem, mas que a gente tinha que... Tem que ter mais diálogo. Tem que ter mais diálogo, a gente tem sim que ter mais respeito com eles, porque há casas que, dependendo, se chegar, eles nem recebem bem. Em compensação, também temos casas que a maioria dos membros são homossexuais. Sim, eles são. Então, geralmente essas casas são bem mais legais, né? Tem mais dança, são mais alegres, né? Não é aquele negócio assim de muita tristeza, porque é deles aquela alegria. Tem também uma discriminação dentro de muitas casas? Lógico que tem. Se eu disser que não tem, tem. Tem até pra mim. Até pro negro, né? Até pro negro tem. Eu posso falar que são temas abordados na minha casa. Mas esse espaço na nossa casa, ele existe. Esse espaço para essa discussão. Eu estaria mentindo se dissesse para você que nunca aconteceu nenhuma situação de intolerância, de homofobia dentro da nossa casa, porque sim, isso acontece. Porque toda casa religiosa, todo espaço religioso, ele é feito por pessoas. Né? E as pessoas, elas trazem consigo histórias, né, de antes delas pertencerem a essa casa. Né? Trazem crenças, trazem preconceitos. Né? É interessante pensar que nós, seres humanos, nós só nos enriquecemos com a diferença se nós acolhemos esse convite do diálogo. Existem discursos fundamentalistas que criminalizam a diferença e assim não abrem espaço para o diálogo, não abrem espaço para o encontro. A misoginia, a homofobia, a intolerância religiosa e a desigualdade racial são temas que são debatidos dentro dos centros kardecistas? São sim, mas ainda pouco. Ainda pouco. A gente vê, quando a gente começa a estudar as obras básicas, né, do Kardec, que são do final do século XIX, quando chega em alguns tópicos que fala da reencarnação, da lei de reprodução, ou do poder do homem, da inteligência do homem e tal, os jovens se perguntam muito as coisas relacionadas a esse tópico, e as explicações que tem no Evangelho e no Livro dos Espíritos, elas são simples, objetivas, mas não aprofunda. E aí essa carência do jovem que está buscando essas respostas acaba apelando para a busca de movimentos mais radicais. A mesma coisa com religiões, com partidos políticos, com raça, cor, comunidade, não importa se é indígena, se é quilombola. A partir do momento que tiver respeito e tolerância, a igualdade vai ser mais forte. Porque é muito fácil, é muito simples
aceitar quando o outro tem aspectos um pouco diferentes do meu. O que eu estou querendo dizer? Que a cultura hegemônica ela foi elaborada para uma tolerância religiosa apenas se essa tolerância tiver a mesma matriz de pensamento que o meu. Então, por mais que não estamos em uma época de cruzada direta, legalmente colocada, nós sabemos que alguns grupos, não todos, mas alguns grupos religiosos ainda reproduzem ideias e ideais que se tornam consequente de guerras, de conflitos, para eu interpretar o outro como errado. A consideração final que a senhora teria para as vítimas, né, de intolerância, para os intolerantes, para aqueles que vão estar assistindo esse documentário e aqueles que estão completamente alheios a esse assunto? Vou começar pelos que estão completamente alheios. Eu deixo um recado que eu não sei se vai chegar a eles. Mas o recado é o seguinte: duvidem. Duvidem de tudo que vocês ouvem a respeito de religião. Duvidem de tudo que vocês ouvem a respeito de política. De tudo que vocês ouvem a respeito de economia. A respeito da organização social. Porque nós só aprendemos a partir da dúvida. O que você diria para os intolerantes de dentro do movimento kardecista? Eu diria, vai estudar, porque se você ainda não viveu isso, você vai viver, seja na sua família, seja na sua comunidade, e a gente tem que estar preparado para amar e aceitar, amar o próximo como a nós mesmos. O que a senhora teria para dizer hoje assim, para os umbandistas, para as outras religiões, para os intolerantes e para aqueles que lutam para a pacificação, né? Para aqueles que lutam para a igualdade religiosa também? Olha, eu acho que uma coisa que a gente tem que fazer é agir conforme a gente prega, a gente fala. Então, se eu falo que não devemos ser intolerantes, eu não posso ser intolerante também. Senão isso seria uma contradição, tá? Então, se eu prego as relações pacíficas, eu tenho que ser pacífica. Eu tenho que ser paciente e tolerante com o outro, né? Não queira dizer que a gente não deva lutar, que a gente não deva anunciar, que a gente não deva falar, que a gente não deva discutir. Isso deve acontecer, mas sempre dentro de um espaço respeitoso. Porque, de fato, o que eu vejo hoje é que as religiões, às vezes, são artifícios que as pessoas usam para guerrear, para brigar, sabe? Para combater o irmão. Para controlar. Para manipular. Certamente, não podemos pensar que haveria uma solução simplista e fácil para um problema altamente complexo, que é a questão da intolerância religiosa. Então, é apenas por meio de um novo processo histórico que nós seremos capazes de desalinhar o que foi alinhado como um fenômeno de intolerância e de preconceito. É preciso elaborar diálogos interreligiosos para reconhecer a autoridade cultural e legítima política dos outros grupos religiosos que não o meu. Nós temos que acreditar o quê? Que nós, todos, somos iguais perante Deus. Aqui todo mundo é acolhido, né? Independente disso tudo. E é isso que me motiva, e é isso que me move, né? A acreditar e dar continuidade, né? Dentro de uma casa de candomblé. Então, se você acha que é fácil, né? Qual que é a responsabilidade de um sacerdote? É muito, gente. Porque ninguém procura uma casa de candomblé se a pessoa estiver bem. Porque nós somos o demônio, então as pessoas só nos procuram quando é o último recurso dela. Já procurou Deus, não deu certo? Vai falar assim, não, agora eu vou procurar o demônio. Não é isso? Quero falar uma coisa pra vocês. Que não importa o problema que vocês estão passando, eu não sei, desconheço, mas tem solução. Solução, ó. Deus. Obrigado. Eu agradeço. O que eu tenho que dizer para todos, que o nosso Deus é um só. Que o Deus que você segue, eu também sigo.
Vamos amar uns aos outros. Eu queria agradecer imensamente, é uma honra estar recebendo sempre, né, conhecimento, né, para estar recebendo essa oportunidade de estar aqui nessa casa. Eu queria agradecer a todo o corpo de trabalhadores do Boa Nova, né, e pedir que Deus nos ilumine e nos conduza sempre para o melhor caminho. Que assim seja. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Axé. Eu quero agradecer muitíssimo e parabenizar você pelo trabalho, toda a comunidade envolvida neste trabalho, as pessoas que estão aí por trás das câmeras. Agradecer a oportunidade, e eu quero agradecer a você. Eu que agradeço, é uma honra imensa, né, ter você falando eu com a que gente. Agradeço. Obrigado. Eu que agradeço. Eu queria agradecer muito a participação da senhora. Sou eu quem agradeço. Né? Deixo sempre o convite aberto para a senhora estar nos ajudando, né, nos esclarecendo, nos orientando. Bom, antes eu quero agradecer muitíssimo ao convite que você e a sua equipe me fizeram. Dizer que te conheço desde pequenininho, sei que você cresceu um homem bom porque o coração é bom. Isso já basta. Para mim já basta. Né? É uma honra tê-lo como amigo há tantos anos. A gente conversou com a Marileia Lasprila, que foi assim de uma grande honra. Eu queria agradecer muito a senhora, agradecer a sua comunidade e agradecer esta oportunidade que a senhora nos dá, né? Eu que quero agradecer o convite, Rafael Loyola, né, pelo seu trabalho de estar abordando a temática de intolerância religiosa. Eu quero agradecer primeiramente a minha ancestralidade por me dar caminhos para ter essa oportunidade, né? Agradeço aos orixás e aos voduns que me acompanham, às entidades que me acompanham, as entidades que se fazem aqui presentes. Jesus ele fez da sua experiência de Deus uma ponte de encontro com os outros. E assim ele superou as diferenças, celebrando a comunhão. O lua emi monseum, o lua emi baba, o lua emi monseum, o lua emi baba, o batalá sobebiwi seleture, Joana ina perere, baba loroque mojewa, baba loroque mojubá, baba loroque. Isso também é uma reza, essas duas que eu cantei é uma reza, né? Obrigado.